Boa tarde, colegas deputados. Boa tarde, secretário, que a gente tem a alegria de ter aqui na casa, vindo, como o Gil falou ali, com muita saúde, que continue assim. E parabenizar pelo trabalho, sempre muito disposto, sempre muito atento, sempre muito solícito. Aqui é o que a gente ouve nos corredores e é a forma como me trata também. Cheguei agora, finalzinho da audiência, estava num compromisso externo, então não acompanhei muitas discussões aqui anteriores, mas já estou sabendo que foi falado muito do Rodanel. O Rodanel era uma questão que a gente queria saber um pouco mais, só que eu vou deixar essas perguntas, né? Imagino que já deve ter debatido bastante já, então não vou pular essa parte dessas perguntas. Mais especificamente, o que eu gostaria de tratar aqui seriam duas questões que eu gostaria de um pouco mais explicasse um pouco, e outra uma coisa mais rápida, né? Primeira questão do convênio assinado junto com a cidade de Belo Horizonte, no dia 9 de maio de 2022, sobre as bacias de contenção da enchente. A gente já fez diversos requerimentos aí, né? Tanto pedido informação de asfaltamento de estrada, pedido informação sobre essa questão das bacias também, já fizemos audiência a respeito disso. E o último ofício que a gente fez, né? Está mais recente, então ainda não deve ter dado tempo para responder ainda. Vou aproveitar para poder questionar aqui, que é exatamente saber um pouco mais como é que vão ser essas bacias de contenções de enchentes causadas ao longo do Córrego Ferrugem e do Riacho das Pedras, onde as obras terão um valor de 258 milhões, sendo que 178 serão diretamente repassados à Prefeitura e o restante será para arcar as desapropriações, intervenções e outras obras relacionadas. Então, o que eu gostaria de saber do secretário é quais os termos desses convênios e o andamento da execução dessas obras, se está tendo uma fiscalização por parte do Estado junto à cidade de Belo Horizonte. Outra questão foi aquela que a gente teve recentemente lá no DR, conversando pessoalmente com o senhor, a respeito da renovação das licenças para os veículos transportadores escolares, né? Questão da renovação da TF, das questões bem burocráticas, ligadas a 336, enfim, a gente estava com uma expectativa que uma nova portaria sairia brevemente, então gostaria de saber como está essa expectativa, se realmente está para sair. A gente até falou também a questão de que deixar para que esses autônomos, né, tenham 2 carros em vez de um carro só, porque vira e mexe um carro dá problema e o cara fica sem como transportar. Então, para a gente deixar que 2 carros não se configure como uma microempresa, e sim, para que ele possa ter essa mobilidade ali, se algum estragar, ele conseguir ter o outro para poder utilizar. Então, como eu falei, a gente estava numa expectativa muito grande aí de sair a portaria bem em breve, mas acabou que de lá para cá ainda não saiu, então eu queria saber como está a visão do senhor. E, por último, que é bem simples também, a gente chegou um pedido para o nosso gabinete para saber como está a rodovia MG 338, que compreende os trechos de Barbacena e Ibertioga, que dá acesso ao sul de Minas. Falando que esse trecho está bem precário, então eu gostaria de saber do secretário se existe um cronograma de execução de obras, revitalização desse trecho também, a pedido aí de uma demanda que chegou no gabinete. E reitero, nós temos muito prazer de ter o senhor como secretário de Minas Gerais, viu? Obrigado. Muito obrigado, deputado, pelas palavras. Eu vou responder cada um dos seus questionamentos. O primeiro, para que a gente possa entender com relação às bacias, né? Eu tive a oportunidade de falar um pouco mais cedo sobre essa questão, mas que para que todos possam entender qual a relevância dessas bacias, basicamente, elas servem para conter o fluxo de água durante as chuvas, que gera aquele caos na Teresa Cristina. Então, aquele levantamento do asfalto, aquela destruição completa, socorre porque a água vem de Contagem e desemboca ali na Teresa Cristina. Esse é um projeto que já existia há mais de 10, 15 anos. Ele tinha sido iniciado lá atrás, foi paralisado, as pessoas desapropriadas, não foi feita as habitações populares e as obras não foram realizadas. O que o governo fez? O governo, no termo de reparação com a Vale, referente à tragédia de Brumadinho, equacionou os recursos que faltavam
para concluir as desapropriações e concluir, vamos dizer, boa parte das bacias que compõem esse projeto de macro-drenagem. A opção, até por ser uma obrigação tipicamente de drenagem, ser uma obrigação das prefeituras, a opção do Estado foi que fosse feito um repasse do recurso obtido para as prefeituras, para que elas, então, executassem as bacias. Existe uma bacia, que é a Vila Esporte Clube, em Belo Horizonte, e 2 outras bacias em Contagem. E tem uma terceira, que é a bacia do Sambódromo, que está em discussão técnica com a equipe de Contagem, que precisa ser equacionada, né? Além disso, a bacia lá do Rio Volga, no Riacho das Pedras, que inclusive eu vou estar lá hoje, ela compõe esse grande sistema, né? Riacho das Pedras, Ferrugem, chegando ali na Tereza Cristina. Então, o que nós já fizemos, né? Firmamos os convênios, as prefeituras tiveram que atualizar os orçamentos e os projetos. Isso foi submetido à revisão do Estado, e aí foi firmado o convênio, né? Um convênio foi firmado a questão de, acho que 2 meses, com a presença do governador e dos prefeitos, né? O governo já pagou dos 72 milhões destinados a Belo Horizonte, 36 milhões, e dos 107 milhões destinados à Contagem, 54 milhões. BH já lançou a licitação para contratação, e Contagem deve soltar em breve, pela informação que a gente tem. Então, ato contínuo, no momento em que as 2 prefeituras façam as contratações, elas devem prestar contas ao Estado, e o Estado faz um acompanhamento das medições e dos desembolsos dentro de uma lógica de um convênio, né? Então, esse é o Estado. A gente tem a expectativa de que essas obras durem 2 anos e que, depois disso, se o problema não tiver 100% equacionado, eu diria que 85%, 90% do problema vai estar equacionado e acabar com esse sofrimento dessa questão das enchentes. Com relação à portaria, na verdade, é um decreto, por isso que ele demorou um pouquinho mais. Nós optamos por fazer via decreto, porque tinham algumas normas que estavam via decreto, então a gente tinha que alterar. Se fosse só a portaria, possivelmente eu já teria tido condição de soltar, mas hoje ele está na última etapa de edição, que é a CTL, né? a Consultoria de Técnica Legislativa do Estado, e a gente seguiu na linha que combinamos, deve ser publicado agora em julho, de desburocratização completa. Até conversamos depois com o Carlos Eduardo, do Sindustec, né, a seu pedido, interagimos com ele, e ele trouxe muitas sugestões, e com outros representantes aí dos empreendedores, né, do setor de transportes, e a gente tem a expectativa de que as coisas vão se simplificar bastante. Então, atendendo aí uma pauta que a gente sabe que é do senhor, que é deixar as pessoas trabalharem, simplificar a vida do empreendedor, a vida do microempreendedor. Aqui ninguém está falando de grande empresário, a gente está falando de uma pessoa que conseguiu a muito custo comprar um ônibus, comprar 2 ônibus para poder fazer um fretamento eventual. Então, se Deus quiser, agora em julho, esse decreto está publicado, e aí o pessoal vai poder trabalhar com tranquilidade. E com relação a 338, Barbacena, Campolide ali, né, e Bertioga. Eu tive recentemente, acho que foi semana passada, Carol, com o prefeito de Barbacena. Acho que foi semana passada, tive com ele no DR, e o edital já está pronto, já demos a ordem de início. Possivelmente agora no início de julho os trabalhos começam. Então, a gente sabe, essa é uma daquelas que foram citadas aí pelo deputado Roberto Andrade, como a 367, como a 401 do Jaíba. A 338 é muito demandada, a gente sabe o quão importante ela é para a região, mas no início de julho ela tá rodando já. Tá bom? 2 minutos para Sua Excelência, o deputado Bartô, para as considerações finais.
Só agradecer mesmo, sempre solícito, né? Pedir também, ver se eu consigo a cópia desse convênio com Belo Horizonte, se você não se importar, pedir para o pessoal entrar em contato depois com a assessoria. E realmente, só agradecer mesmo. Muito obrigado.